Assunto porque os produtores rurais da Bahia se uniram em um movimento chamado Invasão Zero contra o Abril Vermelho, promovido pelo MST. Criado em 2023, o Invasão Zero reúne sindicatos, associações de 200 municípios e tem como objetivo impedir a invasão de propriedades rurais e urbanas com base na Constituição. Os Sem Terra aguardam o anúncio do governo Lula sobre reforma agrária para saber se declaram ou não as ações e invasões neste ano. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Falávamos ontem sobre a atuação do MST, agora essa organização de produtores rurais contra as invasões desse chamado Abril Vermelho. O que a gente pode esperar? Será que o enfrentamento, conflitos na zona rural, ou você acha que é muito mais uma questão de bastidores, hein, Beraldo? Olha, eu não tenho dúvida de que as pessoas do campo, as pessoas sérias do campo, elas levam essa questão com um rigor tremendo, porque quando você tem sua terra invadida, você tem todo o trabalho, às vezes, de um ano inteiro sendo destruído. Se você não puder fazer um trabalho num momento específico, que depende de sol, que depende de chuva, depende de uma série de coisas, aí, de repente, no dia que você tem que ali fazer alguma intervenção para garantir a sua produção, sua terra foi invadida, as pessoas não te deixam ali trabalhar na tua terra. Isso é seríssimo para o campo. E aí, quando você olha o universo do agro, que tem consciência da sua importância para o país, ele está ali trabalhando, como eu disse ontem, com muita eficiência, ele consegue se financiar, ele tem que resolver todos os gargalos logísticos, porque o governo não ajuda em nada, e aí ele olha e vê que existe uma convivência complicadíssima, de tão íntima, entre o governo e movimentos que atuam contra a produção do agronegócio. Ele tem que se proteger. Ele vai tentar claramente todos os caminhos institucionais, mas chega um momento que, quando o seu inimigo está disposto a tudo, você também tem que estar disposto a tudo para proteger aquilo que é seu. Não há legitimidade no que pretende o MST. E diante de alguém sem legitimidade que quer te fazer mal, você tem que se defender. Então, estão certos eles de se prepararem para o pior e torcer para que o pior não aconteça. Zé Maria, hoje em dia menos, né? Mas ao longo dos anos, vários confrontos entre invasores de terra e produtores foram observados, inclusive episódios tristes, com mortes e por aí vai. Isso está no radar das autoridades? Esse enfrentamento entre produtores rurais e invasores? Deveria. Olha, Daniel, o MST, ele quando invade, não ocupa, invade uma fazenda, provoca horrores, né? Desfaz obras, impede o proprietário, dá tempo para a família sair, simplesmente sair da propriedade, é uma espécie de terrorismo, né? E não tem um líder, a todo momento, quando o dono da fazenda quer negociar, já é o outro, e mata animais e assim por diante. É uma agressão e é aquela história, né? Nunca você deve respeitar quem não te respeita. Essa situação, ela é complexa porque leva produtores rurais, fazendeiros, pessoas, famílias inteiras à ilegalidade. Porque reagir contra o MST é uma ilegalidade. Se houver mortes, você vai ser responsabilizado legalmente. Mas o que fazer? Veja que complexa a situação. Mas e aí? Fazer o quê? Esses grupos, eles são forçados a reagir e fazer uma espécie de milícia particular na autoproteção. É a ausência do Estado, é a ausência da vigilância que o Estado deve ter para evitar isso. Eu costumo dizer que parece ironia, mas uma realidade. A CPI do MST da Câmara dos Deputados foi visitar assentamentos ou invasões. Chegando lá, entrou nas invasões e foram processados por invadir. Espera aí, os deputados foram processados por invadir uma invasão. Quer dizer, é o absurdo do absurdo. Então, o que eu quero chamar a atenção, com muito cuidado, é isso, de que essas pessoas que estão se armando
para se contrapor ao MST, estão agindo contra a lei, mas estão sendo forçados a isso. Olha que perigo, olha perigo para os produtores rurais. Então, é uma situação muito complexa, que entendo que os estados, isso é uma função do governador, não poderiam fechar os olhos para isso, porque é muito difícil, porque é uma espécie de guerrilha, é uma guerrilha local, porque os donos de fazenda que não saem e que resistem estão agindo contra a lei. Mas e cadê a lei? Veja que coisa complexa e que decisão que os governadores que não colocam a polícia para defender os fazendeiros estão levando famílias honestas a agirem contra a lei. Então, é um assunto que deve ser jogado nas costas dos governadores. Os governadores é que são comandantes das polícias militares e civis para rastrear esses grupos e evitar a invasão. Pois é uma situação extremamente delicada, né, Mota? Até onde os produtores podem ir para proteger suas propriedades diante desses anúncios de invasão? Olha, na minha opinião, não é situação complicada coisa nenhuma, é muito simples. A propriedade é um direito fundamental. Se você tem a propriedade de um pedaço de terra, não tem nada complicado. Aquela terra é sua. Não existe polícia, não existe Estado no mundo que consiga proteger todas as propriedades dos cidadãos. Isso não acontece em lugar nenhum no mundo. É direito do cidadão, o direito de autodefesa e de defesa da sua propriedade. Eu olhei o que está sendo feito por esses produtores lá na Bahia e eles estão tendo o cuidado de fazer tudo 100% de acordo com o que manda o nosso arcabouço legal. Inclusive tem lá, eles divulgaram um conjunto de 4 passos que devem ser tomados, o primeiro dos quais é acionar a polícia. Agora, você imagina que você é produtor do interior da Bahia, você aciona a polícia, quanto tempo a polícia vai demorar para chegar lá? Esse é o ponto, por isso que eu disse um ponto então, delicado. Não há nada de ilegal no produtor tomar providências para evitar que a sua propriedade seja invadida. Absurdo seria ele ficar sentado de braços cruzados olhando, esperando que a propriedade seja invadida, e a gente sabe que no pântano jurídico hoje que impera no Brasil, uma vez que esse fato esteja consumado, pode levar anos até que ele consiga reaver a sua fazenda. Você, Cristiano Beraldo, o que a gente pode esperar desse período? Naturalmente, me parece que as polícias estaduais terão muito trabalho pela frente e serão fundamentais, né, para proteger a propriedade. Sem dúvida, mas aí tem um outro lado também. Tem estados em que a polícia já está atuando com muito rigor. E aí você pode ter certeza que os machões da invasão não vão ser machões com essa polícia que eles sabem que está ali para reagir a qualquer tentativa de invasão de propriedade privada. Infelizmente, existem estados onde há uma declarada leniência com quem não cumpre a lei. Então, eles sabem que ali é um terreno fértil para invasão, porque vão fazer isso e vão ser vistos como os pobres coitados que precisam ser defendidos. E aí eles vão saber que domingo na Paulista vai ter um monte de gente de bonezinho, domingo em Copacabana vai ter um monte de gente de camiseta dizendo, coitados deles, do pessoal do MST que não tem nada, precisamos fazer protestos em favor da reforma agrária, em favor dos pobres coitados do MST que não têm onde cair mortos porque não recebem um pedaço de terra. Qual o custo da terra hoje em dia? Eu adoraria ter uma fazenda na terra para produzir, adoraria. Eu também. Fui criado ali no meio de plantação de café e tal, mas hoje não posso. E olha que não é por falta de trabalho, mas a realidade é essa. Então eu vou ficar, me incorporar a um movimento como um planejamento de vida. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Então, que polícias como em Goiás sirvam de exemplo para as demais polícias, que Ronaldo Caiado sirva de exemplo para outros governadores,
porque esta postura leniente, Caniato, afasta o agricultor, afasta o investimento na agricultura. Pois é, agora, Zé Maria, o MST, o Beraldo falou do boné, o Mota também já trouxe muitos episódios de pessoas que usam esse bonezinho do MST nas praias de Ipanema, Leblon e por aí vai. Agora, Zé Maria, o MST se utiliza de uma comunicação, ele consegue convencer os jovens de sua bandeira, de sua defesa, e no final das contas, grande parte das pessoas entende que o MST é quem tem razão. Você não tem essa percepção? Sim, já foi mais, né? Já houve uma cultura maior, que o MST virou uma grife, né? Virou um sentido de moda. E não é mais, mas convence. E a ideia é essa ideia romântica que alguns têm quando estão se iniciando a vida, que não entendem de direito, achando que dividindo tudo melhora a vida de todo mundo. Não melhora, né? A gente vê que esse vigor, que é o nome certo, correto, da produção de alimentos no Brasil, do agronegócio, tem melhorado a vida de todos, tem melhorado a vida até de quem não lida com o agronegócio. Aí tem transporte, maquinário, manutenção, trabalho de exportação, venda, compra, tudo isso é mão de obra e mão de obra qualificada. Então, assim, é preciso preservar as pequenas e médias propriedades. Agora, esse não é o debate. Não se pode discutir o que eu estou falando aqui de pequena, média propriedade, larga escala, e o governo até subsidiando mais o médio e pequeno com planos de safra e tudo mais. Isso aí é um debate, né? Sobre produção, sobre manutenção da fazenda. Esse debate do MST é o debate fora da lei, porque o MST, se houver um rigor, ele pode ser enquadrado, quer dizer, só de fazer parte do MST já seria apologia ao crime, né? E isso é crime. Então, assim, é um grupo que não tem estrutura física, não tem nenhum departamento-chefe, coordenador ou representante para fugir da própria lei. Mas existem evidências de que o MST existe. É só a justiça condenar, porque já existem os representantes do MST. Eles falam claramente, dão entrevistas e tudo. Então, é um sistema muito complexo, o MST. Se houvesse uma organização desta em cada setor da economia do Brasil, o Brasil estaria quebrado. Imagina o movimento nacional dos sem fábricas, invadindo uma fábrica. Ah, não, mas nós não temos fábrica, somos fabris e temos que ter uma fábrica para a gente trabalhar. Invadisse uma fábrica, ninguém ia investir, as fábricas iam ser fechadas e assim por diante.